Muito bem, bem-vindo, Faustinho. Muito bem. Então, vamos dar início aos nossos estudos de hoje, não é? E vamos começar fazendo a nossa prece, a nossa vibração, como sempre fazemos. Serenando as nossas mentes, serenando os nossos corações, pedindo a espiritualidade que nos acompanha, a equipe do nosso cantinho, que nos abençoe, que permita que tenhamos a mente aberta, serena, tranquila, para o melhor entendimento de tudo aquilo que vamos estudar e conversar ao longo do dia de hoje. E profundamente agradecidos que somos, vamos fazer uma prece, hoje em especial, pelos nossos irmãos, moradores de rua. Não é? O frio chegou e que eles sejam abençoados e que possam se proteger nessa noite gelada pela qual estamos passando. E vamos juntos fazer a prece que o Mestre do Amor, Jesus, nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade. E seja feita, Senhor, a vossa vontade, e não a nossa, assim na terra, como em todos os planos habitados. O pão nosso, de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, aos nossos erros, aos nossos tropeços, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, todo mal. E assim esteja. Deus abençoe o Alexandre lá para ele conseguir se reconectar. Muito bem, eu voltei, mas eu perdi a conexão. Eu terminei a oração. Oh, então, te agradeço, Antônio, porque eu terminei sozinho, então. Porque eu nem... Tá bem. Sozinho não. Vamos junto, vamos lá. Então vamos. Bom, hoje a gente continua os nossos estudos sobre a lição que se chama Dever, né, do livro Pensamento e Vida. Vamos começar os nossos estudos como eu sempre gosto de começar, né? Para a gente relembrar um pouquinho do que a gente já viu, não é? Então, até agora, na lição, a gente passou, né, por questões importantes, né, e pela definição que Emmanuel nos dá, não é? Que o dever é que a gente pratique as nossas ações dentro de uma faixa do bem, não é? E ele nos explica, não é, que o bem está em nós, não é? Que nós temos a consciência, temos a razão e que nós sabemos intuitivamente, porque carregamos o bem dentro de nós, né? Quais são as atitudes a tomar, não é? E que se nós escutarmos a nossa consciência, escutarmos a nossa própria razão, nós vamos caminhar dentro dessa faixa de ações no bem, que é um dever e uma responsabilidade de todos nós, não é? Então, agora, na segunda parte da lição, que é onde a gente vai começar hoje, o que Emmanuel vai nos mostrar é as consequências, né, de, do que nós fazemos e das nossas ações, porque lembremos que o livre-arbítrio
não é? É uma lei divina. Então, as escolhas, quem fazem, né, somos nós. Então, nós podemos caminhar, não é, dentro dessa faixa do bem, cumprindo o nosso dever, não é, com a criação, com Deus e com a humanidade, com os nossos irmãos, ou não, não é? Então, agora, a partir desse ponto da lição, a gente vai conversar um pouco sobre isso, não é? A gente vai conversar um pouco sobre, olha, Emmanuel vai nos exemplificar e vai nos dizer, olha, funciona mais ou menos assim. Não é? E hoje a gente, não sei se a gente vai conseguir chegar, mas a gente vai falar de um novo dever. Gostei muito da definição de Emmanuel, não é? Que é o dever regeneração. Mas a gente vai chegar lá, então eu não vou adiantar para vocês, porque senão depois perde a surpresa para quem ainda não leu o texto, tá bem? Alguém quer fazer algum comentário, falar alguma coisa sobre o que a gente já viu, sobre o que a gente já conversou nas nossas últimas sessões de estudo? Muito bem. Então tá, vou pedir para alguém me ajudar para fazer a leitura, para ir fazendo a leitura no detalhe, como a gente sempre faz. Quem que gostaria de me ajudar? Boa, Faustinho. Você levantou a mão? Pergunta, aonde parou? Desse modo, pela execução, Tá bom. do dever. Desse modo, pela execução do dever, região moral de serviços em que somos constantemente alertados pela consciência, exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. Isso, vamos dar uma paradinha já, Faustinho. Vamos dar uma paradinha, porque aqui é importante, não é? Esse conceito aqui é muito importante. Então a gente vinha falando, não é? Como a gente relembrou, como eu relembrei vocês agora, não é? Que pela execução desse dever, né, que é a região, que é aquilo que a gente, aquela ação naquela faixa do bem que Emmanuel não responde, né, que nós temos a consciência e que nós somos alertados sempre no momento em que vamos tomar uma ação, não é? E no momento em que precisamos fazer uma escolha nas decisões que nós temos ao longo da nossa vida, não é? Muito bem. E é importante porque aqui a gente relembra tudo aquilo que a gente já vem estudando no nosso livro, né, no Pensamento e Vida, né? Que quando a gente exterioriza, não é, essa nossa melhor parte, quando a gente age dentro dessa faixa do bem, a gente reflete isso. E a gente, no cantinho, a gente gosta muito do termo vibração, né? A gente vibra nessa sintonia. Quando a gente vibra nessa sintonia, a gente se sintoniza com todos aqueles espíritos, encarnados ou não, que também vibram nessa sintonia. E aí existe uma troca, não é? Uma troca de energia entre nós e todos aqueles que estão sintonizados conosco, no nosso mesmo padrão vibratório, não é? Então aqui Emmanuel nos diz, olha, veja bem, não é? A gente tem o dever de caminhar nessa faixa do bem. Somos alertados pela nossa consciência. Carregamos esse instinto, não é? Essa em nós, não é? A gente sabe, né, qual é essa faixa do bem e sabe que precisa praticar o bem. E além disso, quando a gente consegue fazer isso, quando a gente consegue exteriorizar esse bem que existe dentro de nós, lembremos, não é, que todos somos espíritos em evolução,
que se estamos num planeta de expiações, é porque a gente ainda está nos primeiros passos do processo evolutivo, né? Então, a gente ainda, não é, a bondade que a gente consegue exteriorizar, ela ainda é muito pequena para tudo aquilo que a gente poderia fazer, não é? E a gente, conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente vai vivendo e revivendo e reencarnando, a gente vai aprendendo, não é? E a tendência, né, na verdade não é a tendência, essa também é uma lei, não é? Todos chegaremos à perfeição. É essa boa notícia que eu brinco, não é? Que todos, talvez alguns séculos, talvez alguns milênios, mas todos chegaremos. Então é muito importante que a gente se lembre disso, não é? Porque não deixa de ser algo, não é? Que nos, que, que nos faz pensar, não é? Que nos impulsiona. Pensemos que se fizermos o bem, vamos estar sintonizados, não é? Com todos aqueles espíritos encarnados ou não, que também fazem o bem, não é? E aí nós vamos ter essa troca de fluidos, essa troca de energia, não é? Porque a gente já aprendeu ao longo dos nossos estudos que a vida é uma troca, não é? A gente está em comunhão, em troca de energias, em troca de vibrações com todos aqueles que estão ao nosso redor, né? No trabalho, andando na rua, em nossos lares, não é mesmo? Então, fundamental. Alguém quer fazer algum comentário para me ajudar? Então, Alexandre, fiquei pensando aqui, rapaz, desse modo, pela execução do dever, região moral de serviços em que somos constantemente alertados pela consciência. Região moral de serviço, execução do dever, região moral de serviço. Isso me deixou meio. Como eu sou um pouco técnico, é, eu vejo assim: execução do dever é como eu vejo que isso faz parte das leis divinas e ele está em constante processamento no nosso cérebro, né? Na nossa consciência. Só que ele está numa região, ele está num lugar próprio dele. E constantemente a gente é alertada, porque a gente sabe quando é um dever nosso executar uma tarefa para o bem, né? Ou não. Agora, o mais interessante vem aqui, ó. Exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. Então, vou pegar o exemplo, né? Quando você sai aí em São Paulo, você passa lá no farol, tem um cara lá, você pedindo dinheiro, vendendo alguma coisa, você ajuda ele, sem ficar questionando, sem o sentimento de dó, sem o sentimento de coitado, coisa assim. Você simplesmente ajuda porque você sente a necessidade de fazer isso como um dever seu, né? Então você está exteriorizando a sua melhor parte. E quando é que você recolhe a melhor parte dos outros? Porque isso é uma coisa importante, né? A gente recolher a melhor parte dos outros, né? E o Alexandre tá parecendo eu hoje, está saindo e voltando. A internet dele deve estar ruim lá.
Alexandre, você precisa exteriorizar melhor essa internet sua aí, viu? Mas, então, esse recolhendo a melhor parte dos outros, isso é uma coisa que não é em qualquer lugar, porque você exteriorizar a sua melhor parte, Vocês me escutam? eu agora estou te ouvindo, Alô? Sim. estou te vendo também. Eu não escuto o Faustinho. Você não escuta eu? Você está me ouvindo, Antônio? Perfeitamente. Nem o Antônio. O... Como que ele vai dizer? Ô, Fausto, tá ouvindo? Você está tocando num ponto aí que é fundamental. Vamos trazer isso aí para o nosso dia a dia, né? Você já notou, assim, a gente convive com bastante pessoas, né? E tem algumas pessoas que elas são prontas. Por exemplo, você está saindo da garagem e você está diante de um pneu furado. Aí o seu vizinho percebe que você está ali, você está saindo para o trabalho, né? Está todo preparado ali, está ali com o horário meio apertado, o vizinho percebe isso, ele vai lá te ajudar. Trocar o pneu, ele pergunta se pode e tal. E outra vez você chegou com compras em casa e tudo, e a pessoa percebe que você está ali com bastante coisa para carregar, até vai, posso te ajudar e tal. Então, tem pessoas que são naturalmente prontas ao exercício do bem. Uma coisa simples, né? Isso é muito comum em condomínios, que tem ali uma pessoa que trabalha até como um porteiro e tudo, mas ele é diferente dos outros, porque ele está sempre atento onde ele pode ser útil. E as pessoas passam a ter vamos dizer assim, um carinho especial por ele, por causa dessa característica dele, de estar pronto, né? E na nossa convivência familiar, essa percepção, né, ela é muito importante para que um perceba a dificuldade do outro e possa se colocar ali como um ponto de apoio, né? Não impondo, porque às vezes a pessoa não quer ser ajudada, ela quer mesmo resolver o problema dela, a gente tem que respeitar. Mas isso tem pessoas que assim que a gente passa a ter um carinho por ela muito grande devido a esse despreendimento que essa pessoa tem. E é interessante isso. Então, está vendo, à medida que a gente traz a questão da caridade, quer fazer as coisas sem nenhum interesse, você faz o bem pelo bem, né? Isso passa a ser da sua natureza, né? Então, quando você vê uma pessoa em dificuldade, você naturalmente pergunta a ela se eu posso te ajudar, tem alguma coisa que eu posso fazer em seu favor agora? Então, isso é algo que eu fiquei pensando, né? Tô sim, Faustinho. Tô de volta com a conexão perfeita. Beleza. Você quer ver o contrário? Quando a gente é aquele reclamante, tudo a gente reclama, mas ninguém quer ficar perto da gente, de maneira nenhuma, né? E você vê defeito em tudo. Ah, você não fez aquilo. Ah, você deixou aquilo lá. Ah, você isso. Você você já fica arrepiado, né? Já vem bronca, né? Faustinho, eu perdi uma parte dos seus comentários, mas eu vou te dar um exemplo que eu vivi há alguns anos, que eu acho que retrata bem esse parágrafo. Acho que eu já contei, inclusive, essa experiência que eu tive. Você sabe, né? Aqui em São Paulo, a gente tem muito morador de rua. Muito morador de rua. A gente anda pelas ruas, as pessoas estão pelas calçadas, não é? E
e eu estava indo doar sangue, porque eu dou sangue sempre, e eu estava saindo do hospital, e tinha um rapaz, a gente estava na época da pandemia, né? E tinha um rapaz, eu estava tomando uma Coca-Cola de latinha, e a gente estava perto da hora do almoço, e ele, né, eu estava passando por ele, e ele me pediu um, a Coca-Cola, né? Me pediu para dar um gole da Coca-Cola, não é? E, e eu, né, até aquele momento também, né, eu vivia como um paulistano, né? A gente sempre tem muita preocupação, muito medo, não é? Você passa com indiferença mesmo, porque você também se acostuma, né, com isso, né? Com essa pobreza urbana. Parece que ela já faz parte do nosso dia a dia e que é normal, não é? E que é assim mesmo. Muito bem. E aí o que ah, né, eu tive, né, aquela, sim, estava quase na hora do almoço, eu olhei para ele e falei assim, eu vou fazer melhor, né? Não vou te dar a minha Coca-Cola, né? Eu vou comprar um almoço para você. Aí tinha uns restaurantezinhos do outro lado da rua. Aí eu fui lá, comprei um marmitex para ele, aí comprei um refrigerante daquele grandão, tamanho família, né? E, e eu dei para ele, não é? E foi muito bacana porque assim, né, claro, ele agradeceu, não é? Mas a gente acabou se abraçando no meio da pandemia. Eu fiquei bem, acho que por umas 2 semanas, Faustinho, não é? Então acho que naquele momento, né, eu recebi, né? A gente é alertado, né, para não tratar essa pobreza com indiferença, não é? Para ajudar aqueles que mais precisam. Não é o que a gente passa o tempo todo estudando, não é o que a gente passa o tempo todo lendo nas obras que a gente lê, não é do Chico, não é? Então, a gente tem essa coisa, né? A gente tem esse instinto de querer ajudar. E quando ele diz assim que quando a gente exterioriza essa melhor parte, que a gente acaba recolhendo dos outros, é porque eu tenho convicção de que aquele rapaz que passa tanta necessidade, né, quando ele me deu um abraço, ele passou o que ele tinha de melhor para mim. E é verdade, eu fiquei umas 2 semanas bem, sabe? Então isso para mim é um exemplo do que esse parágrafo quer dizer, não é? Se a gente caminha nessa faixa, não é? E quando a gente fala de, olha, exteriorizar a melhor parte, não é só fazer, né, doar, né, um alimento, doar alguma coisa, mas é o conjunto, não é? É entender, não é, que a gente está rodeado daqueles que mais precisam, não é? Tem uma prece muito bonita de Meimei que chama Sedativo, que quando eu faço a vibração eu gosto de ler, que ela vai descrevendo, não é? Então, quando é doente, ele tá aguardando medicação, não é? Quando, né? Então, assim, a gente tem muitas maneiras de poder fazer o bem, não é? Mas quando a gente caminha com indiferença, não é? Num mundo como o nosso, pensando só em nós mesmos, porque aí está o egoísmo, não é? É aí que a gente não está caminhando nessa faixa, né, de serviço, nessa região moral de serviço, né? Porque não é possível, não é, que a gente viva com tanta pobreza ao nosso redor, não é? E a gente simplesmente acha que tudo isso é natural, né? No quentinho, no calor das nossas casas, numa noite fria como essa, né? Em São Paulo, só na cidade de São Paulo, se eu não me engano, a gente tem 2 milhões de moradores de rua. Então, acho que começa pela nossa consciência e entender, depois, né, as nossas possibilidades em poder ajudar,
Porque dessa forma, a gente dá o que a gente tem de melhor e a gente recebe o que essas pessoas têm de melhor. E às vezes é com um abraço, às vezes é com um sorriso, às vezes é com um muito obrigado. E aí a gente está recebendo essas vibrações, essas energias que naquele momento, não é, estão nessa região de moral de serviço que a gente tem, não é? Nessa faixa do dever. Então, hoje eu estou enrolado, hein? Eu vejo essa parte da esterilização, para a gente, vamos dizer, é muito fácil, né? Porque é fácil assim, como você falou, você parou no farol aquele dia, você foi lá, comprou um alimento para essa pessoa, comprou um refrigerante, aí você deu um abraço nele, ele, ele te retribuiu com um abraço, beleza. Mas eu falo também daquela parte e recolhendo a melhor parte dos outros. É aquela parte oculta que às vezes a gente não vê, né? Então, e você está lá no seu trabalho, eu não sei como é que é, mas vamos dizer assim, você trabalha num lugar que tem um escritório, que tem várias pessoas trabalhando ali, cada um na sua mesa, né? Cada um faz o seu serviço e você faz parte daquele grupo de pessoas lá. E aí você começa a reparar que tem uma ou duas pessoas que agem totalmente diferente dos outros. Então, o que é agir totalmente diferente dos outros? São aquelas pessoas que o Antônio falou, que são sempre atentas, né, com as suas obrigações, mas não com ela, aquela obrigação de que ela sente de ser amigo do seu colega, de ser serviçal dele. Então, ela, vamos dizer, uma pessoa que está lá sentada e ela sabe que o fulano que está do lado dela, o Francisco, por exemplo, né? A Margarida está na mesa dela, o Francisco está do lado dela, e quando o Francisco começa a ficar nervoso, ele tem um tiquezinho na mão dele lá, que ele começa, né, a ficar fazendo assim com a mão. Aí ela percebe que ele está nervoso, ela levanta, vai lá na máquina, pega um cafezinho, chega lá. Ô, Francisco, tudo bem? Ó, trouxe um cafezinho para você. A gente olha isso e não dá atenção para isso. Mas a gente, se der atenção, a gente vai estar recolhendo essa melhor parte dos outros como exemplo para a gente. Uhum. E aí, porque isso é uma coisa que a gente não tem o hábito de fazer. Porque quando você está no trabalho, né, você fica ali muito concentrado nas coisas que você tem que fazer. E aí você muitas vezes esquece. E não só no trabalho, às vezes no dia a dia. Você sabe, o trânsito de São Paulo é uma loucura. Você tá andando no trânsito, você tem que ficar atento. Mas quantas vezes você vê, às vezes, no trânsito, naquela correria que você está vindo, um cidadão que para o carro, uma fila inteira com 50 carros atrás dele, para dar passagem para um outro? Quantas vezes a gente repara nisso? Quantas vezes que esse cidadão que você está andando perto dele a quase 1 quilômetro, por exemplo, não sei, numa marginal, e você vê que vira e mexe ele faz esse tipo de coisa.
E aquele cara que está atrás dele está irritado, porque pô, esse cara para todo mundo entrar. Quer dizer, essa pessoa, ela exterioriza uma parte boa dela, que é entender que o outro que está tentando entrar naquela fila de carro está ali parado alguns minutos, então ele exterioriza essa parte dele, mas a gente vê isso. A gente não vê, né? Fala, Nilson, até que enfim alguém levantou a mão. Oh, tá beleza. Essa eu quero ouvir. Fala, Nilson, você deve ter história boa para contar. Não tem história, não. É que tudo que você está falando realmente é recolher a melhor parte dos outros é uma coisa que é como o Mano está falando já aqui, né? Essa atitude espontânea tem que ser espontânea, né? Quando ela é espontânea, ela já sai do próprio coração, do reflexo que você já recebeu para ajudar. Agora, receber, a gente recebe, né? Eu acredito que a gente recebe, sim. Agora, eu acho que nós estamos bem longe mesmo. Essa região moral de serviço, mas não podemos desanimar. Mas eu queria dizer, porque o Emmanuel fala, né, na frente aqui, que essa atitude da gente exteriorizar tem que ser atitude espontânea, não é aquela que você pensa, eu vou fazer por interesse pessoal, né? Porque tem muito isso também. Pessoas que vêm ajudar você, porque conhecem você, e de repente pode te ajudar numa outra parte, interesse pessoal. O que a gente faz de atitude espontânea com o coração é diferente. É uma coisa que você recebe e você recebe e não sabe nem de que jeito, né? É uma coisa que vem, assim, do pai, que nem o Alexandre falou, que o abraço ele ficou sentindo 2 semanas, né? É uma coisa que você recebe assim, a melhor parte dos outros, mas as pessoas têm partes difíceis também, né? Tem aquela parte escondida mesmo, mas deve ser atitude espontânea, isso é muito nato, né? De cada um vai se aprendendo aos poucos. Nilza, você trabalha em um hospital? Você Oi? trabalha em um hospital? Ah, já trabalhei, né? Eu já atendi muitas pessoas. Agora não, agora eu estou aposentada. Então você sabe como é que é, às vezes, né? Você trabalha lá 36 horas, né? Você trabalha 36 horas virando direto, e aí você faz o teu trabalho com amor, com carinho, mas você vê alguns colegas, às vezes, que quando começa a passar de um determinado tempo, ele não consegue exteriorizar isso. Mas tem outros que você... Principalmente funcionário público. Tem outros que você vê que você olha assim, nossa, essa pessoa é incrível, né? Ela está trabalhando há 36 horas, está na hora de ela sair, mas ela está indo lá socorrer uma pessoa que está chegando, que os outros que estão saindo não estão nem aí. Então, é aí que está. Desse jeito. É aí que está, que entra. A gente tem que olhar que é onde você está recolhendo a melhor parte dos outros. Quer dizer, não é você está recolhendo o ensinamento que ele está dando para a gente, para você que está participando daquela atividade, né, daquele ato. Só que quantas pessoas olham isso? É poucas, viu, Faustinho? Olha, eu vou só para falar para vocês. Aonde eu trabalhava, eu era chamada de tontinha. Para você ter uma ideia. Por quê? Eu ia atrás de todo mundo tentar fazer. Se a farmácia não tinha ninguém, eu falava, quem está na farmácia? Tem uma fila grande de gente pegar remédio lá. Eu acabava tomando, às vezes, atitudes que não eram da minha alçada, mas eu não gostava de ver gente tomando café e comemorando não sei o quê e deixando pessoas ser atendidas e outras coisas mais.
E eu sempre correndo atrás de médico, para criança que já não tinha mais encaixe, levando na cara, porque você fica tudo... Mas era coisa que precisava, criança que estava passando mal. E aí, você é chamada de tontinha. E eu ficava triste. Mas hoje, eu vejo, hoje, não é na hora que você colhe a melhor parte dos outros. Demora bastante para chegar. Porque essa parte dos outros fica não sei aonde. Depois ela vem para você. Não, Porque hoje eu sou agradecida por tudo que eu, sei lá, porque que eu consegui fazer. quando a pessoa exterioriza um ato assim, né, você tem ali a oportunidade de registrar, de guardar lá na sua consciência e de algum dia você utilizar. Então, veja bem, ó, essa pessoa que o Alexandre ajudou um dia, o Alexandre talvez não tenha mais visto ele, mas ele pode estar em um outro lugar e ele está lá, recebeu também de uma outra pessoa uma marmita que ele ganhou com, e aí chega um outro do lado dele, também na mesma dificuldade, ele vai lembrar de quem? Daquela primeira pessoa que fez esse ato para ele. Sim, Quem verdade. foi? Ele vai lembrar do Alexandre. Nossa, aquele senhor alto, careca, um dia me deu um prato de comida. Eu vou, ô fulano, vem cá. Vamos comer junto essa marmita aqui. Então, essa pessoa, ela recolheu do Alexandre a melhor parte. E as Ele pessoas que exteriorizou veem, e as ela pessoas recolheu. que são, por exemplo, ele pode estar até fazendo uma oração com o Alexandre até hoje, Não. né? Então, mas Pode e olha, ser. veja bem, Ele porque pode, o Alexandre pode achar que não, mas de repente ele fala, nossa, aquele cara, ele está sempre pensando, eu vou pedir sempre luz para ele, né? Assim como eu fiquei sabendo, depois que eu saí, muitas pessoas, elas oravam para a gente, porque não queriam que a gente saísse do local onde a gente estava. Então eu estava recebendo a melhor parte das pessoas. Só Gente, então. você sabe que tem uma coisa muito, muito bacana, né, no que o Faustinho está dizendo, mesmo porque a nossa encarnação, né, as nossas oportunidades de aprendizado estão em todos os lugares, não é? Às vezes a gente pensa que, olha, para aprender você precisa ir para a escola, para aprender você precisa participar de um grupo de estudos, quando na verdade uma das maiores escolas que a gente tem na vida é a nossa casa, é o nosso lar, né? Meus filhos são grandes professores para mim, não é? Tatiana, minha esposa, é uma grande professora para mim. Não é? A gente vai aprendendo, não é? No nosso núcleo familiar, a gente aprende sim com aquele colega de trabalho que se preocupa com os outros. A gente aprende com aquele motorista educado no trânsito. A gente tem as chances de ir aprendendo. O que acontece é que, infelizmente, muitos de nós ainda não estão prontos para aprender. Não é, Faustinho? então, Alexandre, porque, veja bem, olha, eu já te dou a palavra já, Antônio. Essa segunda parte, né, que ele fala recolhendo a melhor parte dos outros, são dois ensinamentos que nós recebemos, né? O primeiro de olhar e de tirar daquela pessoa o melhor que ela tem, né? Aprender com ela o melhor que ela demonstra. E também o ato de não julgar quando aquela pessoa faz uma coisa errada. Esse é o outro lado. Que normalmente a gente, seu danado, te peguei. Não é assim? Vai lá, Antônio. Sua vez. Não, eu tava lembrando aqui dos relatos, né, do mundo espiritual, e
E, às vezes, tem um irmão nosso com aqueles pensamentos de desistir da vida, né? E isso acontece também entre os nossos, né? Da família e tudo. E se a gente não está atento à espiritualidade, você imagina um anjo guardião dessa pessoa, o esforço que ele faz para não deixar essa pessoa desanimar. Igual esse rapaz que estava aí na rua, passando necessidade, e talvez desistindo, né? Porque passar fome, passar frio, essas intempéries não é coisa muito simples, não, para quem está passando, né? E aí procura uma alma amiga que esteja ali, alguém, né, que está passando, que possa ser um instrumento de ajuda, para que ele tenha um pouquinho mais de fé na humanidade. Aí acha alguém que está com o coração tranquilo, que está aberto, né? Mesmo no meio de uma pandemia, fala assim, ó, fulano, pede para ele lá, quem sabe ele te ajuda, né? E você é receptivo a isso. Você imagina a alegria que esse espírito fica com ela, quando ele consegue achar alguém para ajudar. Imagina a pessoa que está desistindo da vida. Aí ele consegue alguém para lá ouvi-lo, né? Ele desabafar um pouco e tudo. Eu estava lembrando de uma história que um amigo uma vez me contou. Dizer que está desanimado da vida, que ele ia se matar. Tá lá, é aborrecido. Ele foi lá para um lugar que ele ia pular uma ponte, lá, um negócio assim. Trabalhava comigo, era um operador de tratamento térmico na indústria que eu trabalhava. E ele aqui, muito simples, né? Gente simples. Falou assim, eu estava meio aborrecido, minha mulher tinha me traído, os filhos não ligam para nada, o inferno. Aí eu falei, vou pular daquela ponte lá, vou me matar. Pronto, e vai ele lá. Aí ele viu uma moça também lá também, se preparando para pular da ponte. Aí ele falou, moça bonita, vai pular dessa ponte, né? E foi lá conversar com a moça. Aí ficou um conversando com o outro, né? Falando dos problemas dele com a moça. Olha, minha mulher me traiu e tal. A moça falou, meu namorado também me abandonou, a gente já estava noivo, me largou. Eles foram lá dividindo as duas, foi só os dois abraçaram e desistiram de se matar. Então, você vê como é que a espiritualidade, eu fico imaginando o trabalho que a espiritualidade teve para ir dois ali, né? E os dois querendo se matar, e os dois acabaram se ajudando e não se mataram. Então, a gente vê assim, a importância da gente estar num estado de oração, num estado de receptividade, para atender uma pessoa, seja lá no trabalho, seja na nossa família, né? E vocês veem, por exemplo, os adolescentes, eles se fecham muito, né? Fecham no quarto. Hoje em dia é bem mais complicado, porque tem essas mídias, a gente não sabe nunca o que está se passando ali. E de você estar atento ao anjo, o guardião fala assim, vai lá ver seu filho, vai lá conversar com ele, chega mais próximo. Que hoje você pode observar que as pessoas estão muito isoladas, né? Você vê, por exemplo, você vai num restaurante, aí você vê uma família, cada um no seu celular, almoçando junto e parece que está todo mundo separado. Então, você imagina se a pessoa está passando por um processo de angústia, de depressão, e você está vivendo aquele mundinho seu virtual ali, o perigo que é. E depois que acontece a desgraça, o sofrimento que isso traz para a família. Então, a gente vê, assim, a importância da gente estar, como o Emmanuel coloca, essa questão da região moral do serviço em que somos constantemente alertados pela consciência. E, às vezes, quem alerta a nossa consciência é um espírito ligado a uma determinada pessoa que está precisando de ajuda naquele momento. Então, nós que conhecemos a mediunidade, que estamos sabendo dessa relação muito estreita com o mundo espiritual, a importância de estarmos atentos a esses toques, né? E se a gente tem a predisposição de ser gentil, de ser atento às outras pessoas, nós passamos a ser um instrumento potencial de ajuda
em conjunto, né, em parceria com o mundo espiritual. Né? Isso é algo assim que eu estava lembrando dessa história desse amigo, bem simples, né? E foi assim, interessante essa, essa interseção, né? E como tá precisando disso hoje, né, Alexandre? Como está faltando isso para a gente, essa Então, atenção? olha, Né? é Isso por eu isso estava que eu lembrando. digo, Antônio, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Toda família devia ter um gordinho. Porque se você senta para jantar ou para almoçar junto com um gordinho, não tem esse negócio aí. O gordinho vai cutucar um por um, filho. Vocês Garanto sabem, que a Cláudia está rindo. vocês sabem, gente, que é muito interessante, né? Porque estava aqui escutando vocês e fiquei pensando, né? E a gente tem, né, alguns amigos, todo mundo tem, não é? Que são pessoas que, quando você precisa, elas estendem a mão. Quando você precisa, elas estão lá. E é muito interessante porque normalmente nós, espontaneamente, fazemos isso por essas pessoas também. Então, me parece que é claro, não é, que existe uma afinidade entre nós, né, entre essas pessoas e nós. Todo mundo tem esses amigos, eu sei que são poucos, mas são provavelmente espíritos com os quais nós temos afinidade. Existe carinho envolvido e é espontâneo, não é? Eu estava aqui pensando, imagina quando a gente conseguir expandir isso, não é? Quando a gente conseguir ter essa mesma. E agora eu não estou falando de família, né? Não estou, porque família é diferente, né? Os laços familiares são outros. Eu estou falando de um ambiente mais solto, não é? Uma pessoa que você conheceu ou no trabalho, ou com amigo de algum amigo, e com o qual naturalmente você criou uma relação, não é? Aonde espontaneamente, não é? Você sempre estende a mão e essa pessoa sempre te estende a mão. Seja nos momentos de alegria, seja nos momentos de dificuldade, nos de tristeza, ou naqueles momentos que você precisa de uma ajuda mesmo para resolver alguma coisa do seu dia a dia, não é? Em algum momento, eu tenho fé nisso, eu acredito nisso, nós vamos conseguir fazer isso para a coletividade. Então eu fico imaginando aqui, né, um mundo onde todo mundo estende a mão para todo mundo, de forma espontânea. Aí nós vamos estar só transmitindo o melhor e recolhendo o melhor de todos. Então, Alexandre, isso é uma coisa que todos os oradores espíritas estão deixando bem claro, né? E a espiritualidade também, que esse é o começo da transição planetária. Né? Mas vai haver uma seleção natural, porque haverão muitos de nós encarnados que ainda não conseguem fazer esse tipo de. Não ter esse tipo de atitude. E às vezes não é nem por falta de conhecimento, mas é por uma interpretação errada ou por uma atitude que não tem pé nem cabeça. Eu estava falando isso, eu lembrei alguns uns bons anos atrás, aí, há uns 15, 18 anos atrás, vieram dois rapazes, né, dois moços na época, foram lá na loja pedir se não podiam ficar comigo um tempo, queriam conhecer mais sobre informática, para aprender e tal. Tudo bem, pode vir. Falei, só que eu tenho um jeito, eu não ensino. O que eu faço eu vou fazer pergunta para vocês, vocês vão me fazer uma pergunta e eu vou, dependendo da pergunta, eu vou responder com uma outra para que vocês possam raciocinar. E tinha um rapaz, não era negro, mas ele era assim, moreno, né? E ele estava indo muito bem, cara. Estava indo muito bem.
gostava, chegava, a gente conversava, e ele fazia perguntas, e eu respondia com uma outra pergunta, ele pensava em cima, às vezes ele pegava revistas que eu tinha, livro, ia ler, e nós ficamos uns 4 meses trabalhando assim. E eu estava gostando do rapaz porque ele se interessava. Um dia, ele abriu a gaveta da minha mesa e viu o evangelho lá dentro. Que eu tinha o evangelho segundo o Espiritismo, que meu pai tinha me dado. Eu chegava de manhã e fazia o evangelho todo dia. Ele abriu a gaveta, ele viu, eu não vi, ele que me falou depois isso. Eu cheguei, né? Eu tinha saído, a hora que eu voltei, ele disse assim para mim: eu estou indo embora, não trabalho mais. Eu falei: mas por quê? Ele abriu a gaveta, né? Pegou o evangelho e falou assim: por causa disso daqui. Eu falei: mas o que tem a ver? Ele falou: eu não admito isso aqui. Tá bom. E aí? E aí? Ah, Faustinho, você sabe que... Então, você veja, olha, ele era não é crente, ele era evangélico. Mas não é que machuca, mas existe tanta gente ainda com esse tipo de pensamento porque faz uma interpretação errada da Bíblia, da leitura da Bíblia. Então, essa visão que você tem, Alexandre, ela é uma maravilha. Até o dia que você deparar com um espírita que vai te falar uma coisa, você vai botar, você vai ouvir, você vai sair, vai virar de costas, você vai botar a mão nos olhos e falar assim: Senhor, o que eu vou fazer? Olha, Faustinho, esse é um tema bastante delicado, mas eu vou te dizer o seguinte: conheço muita gente materialista, não acredita em reencarnação, não acredita em Deus, não acredita em nada, e que pratica o bem, que são pessoas espetaculares. Também, também conheço, Faustinho, muito espírita, que a gente faz exatamente o que você falou, né? Põe a mão na cabeça e faz assim: ah, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Aonde que eu vim parar? Então, eu estou te dando um exemplo, não é? Porque eu acho que cada um de nós está numa fase de aprendizado, não é? Está vivendo uma coisa diferente, mas todos, por isso que eu te dei esses 2 exemplos extremos, não é? Todos somos capazes de fazer o bem. O que a gente tem que fazer, Faustinho, é minha interpretação do Alexandre, é entender, fazer uma prece e seguir a nossa vida, não é? Sim, Porque não há mais o que fazer. Agora, eu continuo acreditando, Faustinho, que um dia nós vamos conseguir, não é, estar num planeta aonde, não é, é seremos isso. com todos. E acredito também que isso vai ser um processo, tá, Faustinho? Eu não acho que vai passar um cometa, não acho nada disso, tá? Eu acho que isso é um processo de aprendizado pelo qual nós vamos passando, não é? E que pode levar mais tempo ou menos tempo, dependendo das escolhas e do comportamento, não é? Porque o livre-arbítrio está aí, não é? Da coletividade, Ó, não é? quando você estiver vivendo isso, você vai sempre engordar vai encontrar um gordinho com isso aqui na mão, ó. Ai, que delícia, hein? Que delícia. Tá bem, muito Gente, bem. vocês repararam que deve estar fazendo praticamente 4 semanas que nós estamos nesse pedacinho só. Não, a gente vai um parágrafo por semana. É excelente, Faustinho, porque assim a gente pode realmente conversar. Eu fico muito feliz quando vocês participam. A gente só tem mais alguns minutinhos. Alguém quer complementar alguma coisa? Alguém mais quer dividir com a gente? Olha, eu estou vendo uma auréola aqui na cabeça do Antônio.
ela fica piscando assim, ó. Você está vendo também, Alexandre? Tô. Uma aureolinha também. Olha lá, olha lá, olha Olha lá, lá, tá branquinha, ó. Tá branquinha. O anjo da quarta. Você também está vendo, Nilza? Eu Olha lá, tô, faz voltou, tempo. voltou. Bom, então tá bem. Se ninguém mais quer fazer nenhum comentário, alguém quer fazer a prece hoje de encerramento do nosso grupo e o início do próximo? Eu faço. Obrigado, Faustinho. Amado Mestre Jesus, nossa gratidão, Senhor, pela oportunidade de termos conversado e refletido sobre este parágrafo lido hoje, que vem despertar em nossos corações o amor, a caridade, vem abrir os nossos olhos para, às vezes, as coisas que não conseguimos enxergar. E com a ajuda que o Senhor nos envia através desses amigos espirituais, nós estamos melhorando um pouquinho que seja o nosso espírito. E te agradecemos, Senhor, por confiar em nós, por nos dar esta oportunidade abençoada de aqui estarmos estudando. E te rogamos, Senhor, que não esqueça dos nossos irmãos, aqueles que sofrem, como disse o Alexandre no começo, que estão nas ruas, que dormem ao relento, que estão esquecidos, que muitas vezes sentem no peito a dor da solidão, a tristeza e a angústia do abandono, que vão muitas vezes procurar nos lixos o alimento deixado pelos outros, para saciar a sua fome. Te rogamos, Senhor, que o teu calor, a tua luz envolva esses corações sofridos, que não sabemos motivo pelo qual ali eles estão, mas que eles tenham forças para vencer esta fase que eles estão passando. Que ilumine, Senhor, a próxima 1 hora em que o Alexandre e o Antônio estarão continuando nos estudos. Para aqueles que permanecerão, estarão juntos com os seus enviados e que possam todos ter o entendimento e uma compreensão carinhosa e amorosa de todo estudo que será feito. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos de mais esta noite de estudo. Que assim seja. Graças a Deus que assim